entorno vai para 100 e poucos. Isso precisa de uma coordenação, precisa de uma orientação. Por isso que nós falamos de unificar, não de uniformizar. Cada casa, ela tem a sua peculiaridade, tem a sua necessidade. O que nos unifica é que todos nós estudamos, divulgamos e vivenciamos a doutrina espírita. As necessidades nossas precisam se enxergar a esse Conselho Federativo. Quem as leva? A Casa Espírita, que sente a necessidade, nas suas reuniões que fazem na região, leva isso para o órgão que coordena no seu estado. O órgão identifica os problemas que às vezes eles são solúveis no próprio estado, ele não extrapola. Mas às vezes o problema é nacional. Precisa levar a esse nível maior, e aí o Conselho Federativo começa a trabalhar, a estudar e a oferecer ao movimento espírita. Tanto que toda a documentação que são orientadora, que chega à Casa Espírita, ela não tem a obrigatoriedade de cumpri-la, mas ela pode perfeitamente usar se achar conveniente. Mas aquilo é um resultado de um trabalho que se originou na Casa Espírita. Talvez não foi na Casa Espírita minha, porque eu estou recebendo aquela documentação já de um fruto de trabalho de anos e anos. Mas ela foi fruto de uma necessidade identificada no movimento espírita, na Casa Espírita. Não foi na Federativa nem na Federação Espírita Brasileira, que são órgãos coordenadores. Então, nós precisamos entender que a necessidade é da Casa Espírita. Ela está Casa Espírita. E o movimento espírita trabalha para estas casas. É necessário que haja esse fluxo, sim. Necessidade, chegar até o movimento e o movimento trazer de volta. Para que isto aconteça, só tem um caminho: união e a unificação. Porque se não tiver, não tem um feedback, porque eu tenho 100 casas, 40 dessas, as outras não, e às vezes não são, razões várias, né? Alguns acham que não são adeptos porque vão ficar submetidos à ordem que a federação vai colocar. É porque desconhecem desde a origem, porque nem sequer o Pacto Áureo conhece, para poder entender melhor como funciona o sistema. Pacto Áureo foi aquele evento em 1949, no dia 5 de outubro, todo mundo se lembra, né? Estávamos lá. Mas foi um movimento... Tem 18 artigos, aqueles que gostam de ver vão olhar, é ali que está as bases. Foi dali que surgiu toda essa parte. É um trabalho que foi consolidado, né? Que já vinha desde a origem do Espiritismo, 1857, no Brasil começou bem cedo, né? Desde o século passado ainda, com o livro do Tércio de Menezes, com o Eco de Além Túmulo. Os primeiros centros espíritas ainda no Brasil foi na década de 1860, logo depois da codificação espiritual. Você me permite só um adendo sobre essa questão? Para a gente entender esse aspecto da união, é preciso a história. Quem não conhece a história, ele é recorrente, comete os mesmos erros. Vejam só, é rápido, eu não vou tecer aqui, só para melhor compreensão. No ano de 1873, um grupo de espíritos nobres, que hoje nós sabemos, Saião, Pitecu Sampaio, Bezerra, esses nomes que a história do espiritismo no Brasil criou um grupo chamado Confúcio. Esse grupo era chamado Confúcio porque o espírito que se comunicava, ele assim se denominava, mas sabe que era um espírito muito ligado a Ismael. Esse grupo durou 3 anos. Mas por que durou 3 anos? Problema de um médio, etc., confusão, essas intrigas, o grupo se desfez. Mas foi neste grupo que, em 1873, Ismael deu a sua primeira comunicação. E ele disse, naquela comunicação, a missão do Brasil. O Brasil, a missão do Brasil é cristianizar. É a terra da fraternidade. É a terra de Jesus. Depois ele fala da missão dos espíritas. A missão dos espíritas é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Aquele que desejar cumprir este compromisso assumido antes da reencarnação, que siga esse palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. Então ele delineou
em 73. Esse grupo se desfez, criou-se um outro. Deus, Cristo, Caridade, é o nome do grupo. 4 anos, mesmo problema. Criou-se um outro grupo, foi o grupo Fraternidade. E em 1884 é que a Federação Espírita Brasileira é fundada. No momento que ela é fundada, ela vai vivendo, como todas as casas espíritas aqui no Rio de Janeiro, que a doutrina estava chegando, fazendo a doutrina cada um do seu jeito. Os anos passam e nós tivemos um fenômeno em 1889, todo mundo conhece. 1889 é o ano da Proclamação da República. A Proclamação da República foi feita em novembro. Mas no início do ano, Ismael prepara o grupo para que recebessem a mensagem do codificador. E o codificador, através do médico Frederico Júnior, ele traz uma mensagem. E ele exorta os espíritas ao estudo, à caridade e à unificação. Em síntese, a sua mensagem fala sobre isso. É o codificador desencarnado dizendo-nos: estudem, amem-se, sejam caridosos uns com os outros, unifiquem-se, não é uniformizem-se, unifiquem-se, naturalmente subjacente à união. 1889, se ele falou aqui. Final do ano, proclamação da República, novo Código Penal. O que é que o Código Penal contempla? O espiritismo, crime, praticar o espiritismo. De todas as casas espíritas, foi a primeira vez que os espíritas, por medo, pensaram em se unir. A Federação Espírita foi a única que fez uma carta aberta ao ministro da Justiça, sendo levado em mãos para conversar com o ministro da Justiça de que o espiritismo, a prática, não era crime. Apesar de não ser mudado o Código Penal, naquele instante foi autorizado professar a doutrina espírita sem que fosse crime. A partir desse momento é que os espíritas convergiram todos e polarizaram-se em torno da febre, porque pensaram-se em união, porque até então cada um estava fazendo a sua coisa do jeito que era. Olha como as coisas são. 1889, passa-se os anos, 1910, nasce Chico Xavier. 28 anos de idade, 1938. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os espíritas ficaram todos, que teve alguns até que disseram que aquilo era uma ilação da Federação Espírita Brasileira, do espírito Humberto de Campos. Disseram até que a Federação combinou com o Chico para poder fazer com que a Federação tivesse uma postura e que aquilo não era possível. Aí todos que disseram isso a gente respeita, mas a gente faz uma questão, colocar em dúvida a mediunidade do Chico, colocar em dúvida um espírito como Emmanuel, colocar em dúvida aquilo que diz o espírito como Humberto de Campos. Vamos pensar nisso, ao invés de falar algumas bobagens. Mas aí estava o livro. Somente em 1949, na grande conferência do Rio de Janeiro, que os espíritas disseram assim: isso está crescendo, nós precisamos nos organizar. Não pode fazer assim. Foi daí que esta grande conferência resultou num trabalho onde a Federação Espírita foi convidada. O presidente Vantuil, à época, colocou aquele parecer, o ponto de vista que era da doutrina da FEB, e é o que foi aceito. E a partir daí, aquela ata de 18 artigos, onde o primeiro artigo diz assim: todo espírita tem que conhecer, estudar e vivenciar a obra. Qual obra é essa? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se tem algum espírito aqui que não estudou, falando estudar, não é ler. Quem estuda, lê mais de uma vez. Que não estudou esta obra, não compreende, não procura vivenciá-la, está fora do contexto. Não vai fazer a unificação. Ainda dá tempo. Não vai fazer a unificação. Aquilo que o codificador falou não vai ser atendido. Então, a partir daí, o movimento espírita se organizou. E nós estamos até hoje nesta luta,
vivenciando, mas é preciso que essa história seja resgatada, conhecida, para que nós não repitamos os mesmos equívocos, mas para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que não é nosso, que já se iniciou lá por aqueles espíritas primeiros e que nos cabe dar continuidade. Desculpe essa interrupção aqui, mas é apenas o que me veio à mente para que poder deixar muito claro essa história, para nós entendermos mais essa questão da união e unificação, que não fica só no momento que nós estamos vivendo. Então,